No alto, entre os picos antigos e cobertos de pinheiros da Coreia, onde as névoas dançavam com o sol da manhã e o ar zumbia com espíritos intemporais, habitava uma criatura de imenso poder e renome. O Horangi, o majestoso tigre coreano. Por gerações, sua espécie havia perambulado por essas montanhas, guardiões silenciosos e régios da natureza selvagem. Este tigre, em particular, com um pelo da cor de ouro polido e olhos como joias de âmbar, era conhecido em todas as aldeias próximas, não apenas por sua força, mas por sua presença formidável, uma sombra que caía sobre os caminhos iluminados pela lua, um farfalhar nas folhas que silenciava todos os outros sons. Naquela noite, uma fome profunda roía seu ventre. Uma fome que o puxava da tranquila solitude de seu domínio elevado em direção às luzes cintilantes de uma aldeia humana abaixo. Um lugar que ele geralmente só observava de longe. O cheiro de gado, uma promessa tentadora, o atraía cada vez mais. Cada pegada silenciosa, um passo mais fundo no mundo dos homens. A aldeia dormia profundamente, aninhada no abraço do vale. Alguns cães latiam à distância, seus chamados ecoando pelo ar noturno imóvel, mas logo voltaram a adormecer, inconscientes do predador silencioso e listrado que se aproximava. O Horangi movia-se como um sussurro pelas sombras, sua estrutura maciça, misturando-se perfeitamente com a paisagem banhada pela lua, passando por arrozais cintilantes sob o céu noturno, e Poço Dorte com atevendo, finalmente, para os arredores das casas adormecidas. Ele parou perto de um pequeno e humilde hanok, cujas paredes eram feitas de barro quente em tons de terra, e cujo telhado era elegantemente curvo. Um mugido fraco, quase imperceptível, de uma vaca, chegou aos seus ouvidos aguçados de um estábulo próximo. Uma sinfonia para seu coração faminto. Seus olhos, aguçados como os de qualquer caçador, perscrutaram a morada, notando a luz bruxuleante da lanterna vinda de dentro. E então, um som transportado pelo ar frio da noite, um som que logo mudaria tudo. Dentro do humilde hanok, uma jovem mãe, Eumeone, sentava-se embalando seu pequeno Agi, com o rosto marcado pelo cansaço e pela preocupação. Por horas, o bebê havia chorado inconsolavelmente, seu pequeno corpo convulsionado por soluços, seu rosto vermelho manchado, alheio aos suaves apelos de sua mãe. Eumeone havia tentado de tudo. Cantar canções de ninar com uma voz suave e melódica, balançar-se para frente e para trás com um ritmo aprendido através de gerações, oferecendo um dedo reconfortante para que ele chupasse. Mas nada funcionava. Os gritos do bebê perfuravam a noite, um som bruto de angústia que ressoava pela casa silenciosa e, sem que soubessem, alcançava os ouvidos do temível predador à espreita, logo além de suas paredes, cuja atenção agora se voltara completamente da promessa de uma vaca para o mistério desconcertante da criança que chorava. O Horangi, embora uma criatura de instinto e selvageria, possuía uma inteligência aguçada. Ele já havia ouvido sons humanos antes, aldeões conversando, fazendeiros chamando seus animais, o baque rítmico de um pilão em um almofariz. Mas este som, este lamento incessante e penetrante, era novo. Ele se apertou contra a fina janela de papel, seus músculos poderosos em tensão, completamente cativado pelo drama que se desenrolava lá dentro. Ele imaginava o que poderia fazer uma criatura humana tão pequena chorar tão ferozmente, e o que poderia fazê-la parar,
Certamente, a mãe mencionaria seu nome, o poderoso Orange, um nome que instilava terror nos corações de todos os seres vivos. Ele esperou, suas orelhas contraindo-se, pronto para o momento em que sua temível reputação seria invocada, esperando que a criança cessasse instantaneamente seu lamento à mera menção de sua presença imponente. Aspas. Agi. Aspas. Eumeone arrulhou, sua voz um lamento suave. Aspas. Não chore, não chore. Há lobos maus Neukdai nas montanhas. Eles podem te ouvir. O bebê, no entanto, apenas gritou mais alto, seus minúsculos pulmões aparentemente inesgotáveis. O Horandi, do lado de fora, arrepiou-se ligeiramente à menção dos lobos, seu antigo rival, mas não sentiu medo. Ele zombou mentalmente. Lobos não eram nada comparados a ele. Eumeone então suspirou. Aspas. Há fantasmas, Wizin, que saem à noite. Agi. Eles vão te pegar se você continuar chorando. Mesmo assim, os gritos do bebê intensificaram-se, uma torrente implacável de som. O tigre estava perplexo. Lobos? Fantasmas? Estes eram apenas sombras fugazes e aborrecimentos menores comparados ao seu próprio terror majestoso. Ele esperou sua vez, certo de que seu nome finalmente traria silêncio a este pequeno e insistente humano. Exausta, sem saber mais o que fazer, a voz de Eumeone suavizou-se, quase quebrando de fadiga. Aspas. Agi. Por favor, pare de chorar. Você não sabe que um Orandi, um grande tigre, está descendo das montanhas esta noite? Ela pronunciou o nome com uma reverência abafada. Um último esforço desesperado. O tigre lá fora estufou o peito. Um lampejo de orgulho em seus olhos âmbar. Finalmente. Ele pensou. Agora esta criança certamente ficará em silêncio, reconhecendo o verdadeiro poder. Ele esperou o silêncio instantâneo e aterrorizado. Mas para seu total espanto, o bebê apenas chorou mais alto, um grito bruto e furioso que parecia zombar de sua própria existência. Eumeone, derrotada, então lembrou-se de um último recurso, um simples agrado frequentemente usado para acalmar crianças birrentas. Aspas. Pronto. Meu pequeno... Aspas. Ela sussurrou, sua voz cheia de uma esperança desesperada. Aspas. Não chore. Um caqui seco, Gotcam, está chegando. No momento em que as palavras caqui seco, Gotcam, deixaram os lábios de Eumeone, um silêncio quase milagroso pairou sobre o quarto. O bebê, no meio do choro, engasgou. Então lentamente, hesitantemente, acalmou-se. Seus lábios trêmulos se aquietaram, seus olhos cheios de lágrimas piscaram e então, com um leve fungado, ele se aninhou nos braços de sua mãe, completamente calmo, hipnotizado pela promessa. Lá fora, o Horandi congelou. Seu corpo colossal, geralmente tão formidável,
Começou a tremer. Um caqui seco. Ele pensou. Sua mente em turbilhão. Lobos não assustaram esta criança. Fantasmas não assustaram esta criança. Nem eu, o poderoso Horangi, assustei esta criança. Mas a mera menção de um Gotgams a silencia instantaneamente. Um pavor frio, diferente de qualquer outro que ele já havia conhecido, infiltrou-se em seus próprios ossos. Este caqui seco deve ser a criatura mais aterrorizante e poderosa do mundo inteiro, muito mais temível do que ele, o rei da montanha, poderia sequer imaginar. Enquanto o grande Horangi se encolhia de terror, sua mente conjurando imagens monstruosas do misterioso caqui seco. Outra figura se esgueirava pelas sombras iluminadas pela lua da aldeia. Este era o Doduque, o ladrão, um homem de constituição esguia e olhos astutos, cujo sustento dependia do sono tranquilo dos outros. Ele se movia com furtividade praticada, suas vestes gastas misturando-se à noite, seus pés descalços mal fazendo barulho na terra batida. Seu alvo? O mesmo estábulo que havia atraído o tigre. Naquela noite, ele procurava libertar uma vaca premiada, imaginando as moedas que traria no mercado. Ele havia ouvido os gritos distantes do bebê antes, os descartou como mero ruído de fundo e agora, a quietude incomum na aldeia apenas parecia facilitar sua tarefa. Ele se arrastou em direção ao estábulo, seu coração batendo com uma mistura de antecipação e o habitual nervosismo de ladrão, completamente inconsciente do aterrorizado guardião felino parado a poucos metros de distância. O ladrão escorregou silenciosamente para dentro do estábulo, o rico e terroso cheiro de feno e gado enchendo suas narinas. Estava escuro como breu lá dentro, exceto por uma fresta de luz da lua, filtrando-se por uma fenda na parede, mal iluminando a grande e escura forma do que ele presumiu ser a vaca. O Horangi, ainda paralisado de medo lá fora, viu a porta do estábulo abrir e fechar novamente, seu terror aumentando. Ele imaginou o caqui seco entrando no estábulo, talvez para confrontar a vaca primeiro, antes de vir buscá-lo. Ele tremeu mais forte, o suor perolando em sua majestosa pelagem. Enquanto isso, o ladrão, incapaz de distinguir detalhes na escuridão opressora, estendeu a mão, tateando as costas da vaca. Ele encontrou uma forma grande e sólida, perfeitamente posicionada para uma fuga rápida. Excelente! Ele pensou, esta vaca está dócil esta noite. Com um grunhido de esforço, o ladrão se içou sobre as costas quentes, surpreendentemente macias, mas inegavelmente musculosas do que ele pensou ser a vaca. Ele se acomodou, pronto para comandar sua presa para a noite, mas assim que o fez, um choque de terror primordial percorreu o poderoso Horangi. Está aqui! A mente do tigre gritou. O caqui seco me encontrou. Pulou nas minhas costas. Vai me devorar. O próprio ar estalou com o pânico súbito e puro do tigre. Sem um momento de hesitação, impulsionado por um medo tão profundo, que eclipsou toda a razão e o instinto predatório, a enorme besta soltou um grito gutural, não de fúria, mas de puro e profano terror. Ele rompeu do estábulo, um borrão de listras douradas e olhos arregalados de pânico, disparando pela noite com a velocidade de um fugitivo desesperado, deixando o ladrão agarrado para salvar a vida, completamente atordoado.
Por alguns momentos aterrorizantes, o ladrão ficou completamente desorientado. Ele não estava mais sobre uma vaca lenta e pesada, mas sobre uma criatura de imenso poder e velocidade ofuscante, disparando pela noite. O chão se embaçava sob eles. O vento chicoteava seu rosto. Então, quando o tigre irrompeu em uma clareira iluminada pela lua, o ladrão vislumbrou a pelagem dourada e as listras pretas distintas de seu corcel. Seu sangue gelou. Um tigre! Sua mente gritou. Um grito silencioso próprio. Estou montado em um tigre. A própria besta que ele sempre temera. O lendário predador das montanhas estava sob ele, galopando pela escuridão como uma coisa louca. Uma onda de terror, igual a do tigre, o invadiu. Ele não era mais um ladrão em busca de lucro, mas um homem desesperado lutando por sua vida, agarrando-se às costas da própria morte. O aterrorizado Horandi, convencido de que o Caqui Seco era uma ameaça implacável e com garras agarradas às suas costas, correu mais rápido do que jamais havia corrido em sua vida. Ele rasgou campos, arrebentou arbustos e saltou sobre riachos, seus pulmões ardendo, seu coração martelando contra as costelas. O ladrão, igualmente aterrorizado, sabia que soltar significava a morte certa, mas segurar-se parecia prolongar o inevitável. Cada salto brusco, cada desvio repentino, ameaçava desalojá-lo, mas o desespero lhe deu uma força impossível. Ele fechou os olhos, resistindo ao vento, rezando pela aurora, por resgate, por qualquer coisa que pusesse fim a este passeio de pesadelo. O tigre, enquanto isso, sentiu o aperto implacável aumentar a cada solavanco aterrorizado de seu passageiro, confirmando seus piores medos. Caqui Seco era poderoso, tenaz e aparentemente impossível de se livrar. Depois do que pareceu uma eternidade, o exausto Horandi, ofegando, avistou uma imponente árvore de caqui gamamu, carregada de frutos perto de um pequeno santuário isolado, Dangsanamu. Uma ideia, nascida do desespero e do medo persistente de seu tormento mítico, acendeu em sua mente em pânico. Talvez, se ele se esfregasse contra a casca áspera, Caqui Seco finalmente seria desalojado. Com uma parada súbita e brusca que quase lançou o ladrão, o tigre investiu contra a árvore, esfregando as costas violentamente contra o tronco retorcido. O ladrão, igualmente desorientado pela parada abrupta, agarrou-se ainda mais forte, suas unhas cravando-se na pelagem do tigre, desesperado para não cair. O tigre gritou novamente, convencido de que o Caqui Seco estava agarrado ainda mais ferozmente, zombando de seus esforços. O ladrão, tonto e aterrorizado, sentiu seu aperto começar a enfraquecer. Ele sabia que esta era sua única chance. Ele notou um galho baixo da árvore de caqui, grosso e resistente. Com uma onda de adrenalina, ele cronometrou seu movimento, aproveitando a fricção violenta do tigre contra a árvore. Assim que a besta investiu contra o tronco para outra fricção frenética, o ladrão se atirou para cima, agarrando o galho resistente com as duas mãos. Ele ficou pendurado precariamente por um momento, seus pés balançando enquanto o tigre, alheio, continuava seus esforços frenéticos para desalojar seu tormentor fantasma. Então, com um puxão desesperado, ele se içou para o galho,
subindo mais alto na árvore, ofegando e tremendo, finalmente livre de seu passeio aterrorizante. O Horand continuou sua fricção furiosa por mais alguns momentos agonizantes, convencido de que o Kakiseko ainda estava agarrado com força sobre-humana. Então, quando finalmente parou, ofegando pesadamente, sentiu nada, com um olhar hesitante por cima do ombro, e depois um giro mais completo da cabeça, ele lentamente percebeu que suas costas estavam completamente vazias. Kakiseko havia sumido. Uma onda de alívio, tão profunda que quase fez seus joelhos cederem, invadiu a grande besta. Ele tinha conseguido. Ele havia derrotado a criatura mais aterrorizante do mundo. Soltando um rugido triunfante, mas ainda ligeiramente trêmulo, um rugido não de vitória sobre um inimigo físico, mas de fuga de um tormentador psicológico. O tigre virou-se e fugiu. Não em direção à aldeia, mas mais fundo nas montanhas, prometendo nunca mais voltar àquele lugar terrível, onde tais horrores como o Kakiseko espreitavam, enquanto o primeiro rubor suave da aurora pintava o céu oriental, espalhando suaves tons de rosa e ouro sobre a aldeia tranquila. Uma sensação de tranquilidade retornou. A mãe, Eumeone, acordou com a respiração suave de seu bebê, felizmente inconsciente do drama noturno que havia se desenrolado bem fora de suas paredes. Um drama impulsionado por uma simples fruta seca. O ladrão, frio e abalado, eventualmente desceu da árvore de caqui, abandonando seus hábitos de ladrão, prometendo nunca mais tentar a sorte no meio da noite. E Orangui, o poderoso tigre, fugiu para sempre daquele assentamento humano, sua memória para sempre manchada pelo terror imaginado do Kakiseko. Ele havia retornado ao seu santuário na montanha, mas a experiência o havia humilhado, transformando o rei das feras em uma criatura com um respeito novo e cômico pelo inofensivo. E assim, o antigo conto popular coreano de Res, O Tigre e o Kakiseko, conclui, um lembrete atemporal de que o medo, quando permitido criar raízes na mente, pode ser uma força muito mais potente e aterrorizante do que qualquer perigo real. O tigre, acostumado a ser o predador supremo, foi derrotado não pela força ou astúcia, mas por sua própria imaginação, por sua incapacidade de compreender algo tão simples, mas tão eficaz, como uma pequena e doce fruta seca. Isso nos ensina que o que percebemos como uma ameaça é muitas vezes exagerado por nossas próprias ansiedades. E que, às vezes, as coisas mais inesperadas podem exercer a maior influência, seja para conforto ou para terror. Então, da próxima vez que você enfrentar um desafio, lembre-se do Horand e pergunte a si mesmo: isso é realmente um tigre feroz? Ou apenas um Kakiseko? Que jornada encantadora tivemos ao coração de um amado conto popular coreano, onde até o tigre mais poderoso pode ser humilhado por um simples Kakiseko. Essas histórias são mais do que apenas contos. São sussurros do passado, cheios de sabedoria e maravilha. Esperamos que tenham gostado desta aventura inspirada em Ghibli. Se este conto de identidade trocada e terror cômico trouxe um sorriso ao seu rosto, ou uma faísca à sua imaginação, por favor, mostrem seu apoio. Não se esqueçam de curtir este vídeo, inscrever-se em nosso canal, para mais contos de fadas coreanos mágicos e tocar o sino de notificação para nunca perderem uma aventura.
Compartilhem sua parte favorita da história nos comentários abaixo. Foi o tigre aterrorizado, a mãe engenhosa ou o ladrão atordoado? Até nossa próxima jornada. Anyong.